Mantenha o seu coração saudável. O que posso fazer para evitar doenças cardíacas? A melhor maneira de cuidar do seu coração é ter um estilo de vida saudável. Leia sobre fatores de risco e como monitorizar e manter a saúde cardiovascular. O que precisa de saber sobre a pressão arterial? Aqui nesse canal, vamos aprender juntos a cuidar bem da nosso valioso tesouro, que é a nossa saúde e bem-estar. Compartilhe com seus colegas para ficar informado e cuidar bem da nossa saúde. Deixe seu like e inscrito. Quando a pressão arterial é elevada, hipertensão, é diagnosticada, é necessário mudar o estilo de vida ou o tratamento medicamentoso para diminuir. A hipertensão é uma das principais causas de AVC, ataque cardíaco, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. A hipertensão pode ser causada por estresse, excesso de peso, ingestão excessiva de sal ou de álcool. O que é a pressão arterial? Quando o coração bate, bombeia sangue para o corpo, fornecendo-lhe nutrientes e oxigênio. O sangue que circula faz pressão contra as paredes dos vasos sanguíneos. A força da pressão tem o nome de pressão arterial. Quando a pressão arterial é demasiado elevada, exerce tensão nas paredes das artérias, tornando-as mais suscetíveis a depósitos de colesterol e ao desenvolvimento de placas ateroscleróticas, também chamadas artérias endurecidas. Pode formar-se um coágulo sanguíneo no local da placa, que pode bloquear total ou parcialmente o fluxo sanguíneo no interior da artéria ou causar a sua ruptura. Se um coágulo bloquear um vaso sanguíneo que fornece sangue ao cérebro, dá-se um AVC. Se um coágulo bloquear um vaso sanguíneo que fornece sangue ao coração, dá-se um ataque cardíaco. Os coágulos bloqueados na aorta, o vaso principal do corpo, podem causar uma disseção potencialmente fatal. A pressão alta faz o coração trabalhar mais. Isso faz com que o músculo cardíaco engrosse e endureça, o que pode levar à insuficiência cardíaca. Como medir a pressão arterial? As pessoas devem saber a respectiva pressão arterial. Saber os números: pressão arterial, colesterol, açúcar no sangue e índice de massa corporal, é fundamental para prevenir doenças cardíacas. Deve sentar-se confortavelmente numa área silenciosa durante aproximadamente 5 minutos antes de medir a pressão arterial. 2. O tamanho correto da braçadeira é importante. Se for muito grande ou muito pequena, pode levar a uma leitura imprecisa. 3. A braçadeira deve ser posicionada ao nível do coração e o braço deve ser apoiado sobre uma mesa ou apoio de braço. 4. Na sua primeira consulta ao médico, a pressão arterial é registrada como uma média de, pelo menos, 2 medições. A leitura será expressa como sistólica sobre a pressão arterial diastólica em milímetros de mercúrio, milímetro Hg. As pressões refletem as fases de bombeamento, sistólica, e de repouso, diastólica, de um batimento cardíaco. Na figura, o número superior, 120, é a pressão arterial sistólica e o número inferior, 70, é a pressão arterial diastólica. Pressão arterial alta. A hipertensão, HTA, é diagnosticada quando a pressão arterial está consistentemente acima do nível associado a um aumento do risco de doença cardiovascular, DCV. A pressão arterial é feita de pressão arterial sistólica e diastólica. A pressão arterial normal não deve exceder 130 a 140 mmHg sistólica e 80 a 90 mmHg diastólica, dependendo da idade. A pressão arterial alta é um assassino silencioso, porque geralmente não há sintomas. A primeira e crucial etapa é conhecer os seus números. Peça ao seu médico para medir a sua pressão arterial em diferentes ocasiões. Também pode pedir ao seu médico ou farmacêutico um dispositivo fiável para medir a pressão arterial várias vezes, em casa, ou continuamente durante 24 horas. Assim que souber qual é a sua pressão arterial, pode acordar uma estratégia de gestão com o seu médico. Isso dependerá da sua pressão arterial e de outros fatores que influenciam o seu risco total de desenvolver DCV. Se a pressão arterial estiver elevada, o passo inicial é melhorar o seu estilo de vida, não fumar, ter uma alimentação saudável e fazer exercício físico regular.
Perder 1 kg de gordura visceral, gordura corporal que é armazenada dentro da cavidade abdominal à volta de órgãos internos importantes, como o fígado, pâncreas e intestinos, pode diminuir a pressão arterial em quase 1 mmHg. Se a pressão arterial permanecer alta mesmo com a mudança comportamental, deve ser considerada uma terapêutica medicamentosa. A escolha da medicação dependerá do seu risco individual. É importante tomar os comprimidos conforme prescrito para evitar DCV. Lembre-se de que não sente a pressão arterial alta, mas o risco está lá. É necessário monitorizar a pressão arterial, ter um bom estilo de vida e tomar medicamentos para toda a vida. Sente-se menos e mova-se mais para otimizar a sua saúde. Minimizar o tempo que passa sentado e aumentar a atividade física melhorará a sua saúde e ajudará a prevenir doenças cardíacas. Muitos estudos mostram que a atividade física é uma forma importante de prevenir doenças cardíacas. Mais recentemente, a investigação descobriu que, além da atividade física suficiente, a quantidade de tempo na posição sentada também está ligada ao risco cardiovascular futuro. Quanto mais tempo na posição sentada, maiores são as probabilidades de desenvolver doenças cardiovasculares. Passar menos tempo na posição sentada é bom para o coração e ajuda a evitar excesso de peso ou diabetes tipo 2. Há várias maneiras fáceis de reduzir o tempo na posição sentada. Organize reuniões em pé, em vez de sentado, no trabalho. Trabalhe em pé em frente ao computador e faça pausas ativas com caminhadas curtas ou exercícios de alongamentos. Dê um passeio na hora do almoço e caminhe ou vá de bicicleta pelo menos parte do caminho para o trabalho. Em casa, pode ficar de pé a ver televisão e até combinar com tarefas como passar a ferro ou lavar a louça. Levante-se ou caminhe pela casa enquanto lê o jornal e lê as mensagens no smartphone. Uma maneira eficaz de se sentar menos e mexer-se mais é usar um contador de passos, usado ao nível do quadril ou como aplicação de smartphone. De acordo com as primeiras diretrizes da ESC sobre cardiologia desportiva publicadas em 2020, todos os indivíduos saudáveis devem realizar pelo menos 150 minutos por semana de intensidade moderada ou 75 minutos por semana de exercício aeróbico intenso, ou uma combinação equivalente. O mesmo é recomendado também para adultos com 65 anos ou mais que estão aptos e não têm condições de saúde que limitem a sua mobilidade. Se já teve problemas cardíacos, as recomendações podem mudar. Neste caso, contacte o seu médico ou um médico do desporto para obter a receita desportiva adequada. Para manter a motivação, defina uma meta diária. Aumente a contagem de passos estacionando a uma determinada distância do trabalho e caminhando o resto do caminho, e usando as escadas em vez do elevador. Agradecimento. Vamos aprender juntos a cuidar bem da nosso valioso tesouro, que é a nossa saúde e bem-estar. Compartilhe com seus colegas para ficar informado e cuidar bem da nossa saúde. Deixe seu like e inscrito.